agora a gente vai fazer a montagem, então, ao vivo aqui de um terrário, tá? E a gente vai conversando aqui também um pouquinho para saber como é que funciona esse processo aí. É todo teu, meu brother. Vamos lá, então, pessoal. Estou aqui com os insumos separados. Para fazer um terrário, o que a gente necessita? A gente precisa de um recipiente. No meu caso aqui, eu estou utilizando um vidro, tá? O vidro aqui ele já está higienizado, já está lavado, secado. As plantas aqui, vou trabalhar praticamente com briófitas, os musgos, tá? Por que musgos? Musgos, eles gostam muito de um ambiente úmido, um ambiente fresco, que assim a gente consegue manter, fechando o terrário, ele vai manter um ambiente úmido ali dentro e você pode colocar dentro de casa sem necessitar de um sol direto. Então, é o ambiente ideal para esse tipo de planta, tá? Também estou aqui com areias coloridas, então vou fazer um terrário aqui com mosaico. O substrato é um substrato preparado também. Cuidado, pessoal, utilizar um substrato esterilizado, não utilizar um substrato, não pegar a terra do quintal, da sua horta, porque ele pode mofar dentro do seu terrário. E aqui, vou trabalhar com algumas ferramentas aqui que eu tenho aqui na loja. Uma colher, aí uma ferramenta da NASA aqui, uma colher torta, um pincelzinho aqui e a pinça, tá? Mas a gente não necessita para fazer um terrário todas essas ferramentas. Eu consigo fazer esse terrário somente com a mão também. Dica para vocês, pessoal, comecem a fazer terrários com boca mais larga para conseguir ter uma boa dinâmica aqui dentro do vidro, tá? Então essa é uma dica bem bacana. Se você quiser montar uma pinça caseira, você pode fazer com hashi também. Então não tem desculpa para você não tentar fazer o seu primeiro terrário. Outra dica, se você tem um vidro de palmito lá em casa também, reutilize, seja sustentável e artista. Pô, mano, é isso que eu ia te perguntar, velho. Se dava pra fazer naqueles copos de extrato de tomate, tá ligado? Com certeza dá para fazer. Com certeza, com certeza. Show. Fácil. Aqueles potinhos de geleia. Eu sou daquela pessoa assim que entro no mercado, entro numa loja e fico imaginando o terrário em todos os vídeos. Depois que eu vi o terrário que vocês fazem na lâmpada lá, não duvido de mais nada, mano. Aí, pessoal, aqui eu tô começando a despejar a areia. E aqui eu vou intercalando as cores. Massa. Essa primeira camada aí, então, é mais ou menos igual a montagem de um vaso, né? Tem que ter uma camada meio que drenante embaixo, certo? Exato. Assim, isso é um grande mito na área, nesse universo dos terrários. Todo mundo fala assim, nossa, tem que ter a drenagem. Na real, não. Se você souber quanto de água você colocar no terrário, não precisa de camada de drenagem. Ah, massa. Isso aí eu não sabia. Eu pensei que todos tinham que ter. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver o desenho que está formando. Tá um pouquinho... Ó. Aí vai formando um mosaico. Massa. Aí você utilizou duas cores de areia, né? Massa. Aí eu vou pegar um pincel macio aqui só para limpar o vidro. Um pouquinho, tirar o excesso de poeira. E eu, como hobby, utilizo muito a fotografia dentro do terrário. Então, eu tento aplicar muitas técnicas da fotografia dentro do terrário. Dentre elas, cores, texturas, também escala. Trabalhar escala é muito legal, trabalhar escala no terrário. E eu acho que é muito de experimentação também, né? Acho que cada terrário você vai descobrindo uma forma nova de fazer, um design novo, uma composição diferente, né? Dificilmente deve sair um terrário igual ao outro aí. Dificilmente. Nunca sai igual, na verdade. Todos são exclusivos. E é isso que encanta nossos clientes, né? A gente não trabalha com um produto de commodity, né? Uhum. Então a gente trabalha com produtos exclusivos. Isso que é o legal. Você receber presente exclusivo, que só você vai ter. Massa. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse substrato aí,
que você está colocando é um substrato específico para isso ou é esse substrato mesmo de planta ou é substrato de musgo? E outra pergunta, você precisa substituir ele em algum momento da vida, não, né? Então, aqui no caso, como a gente trabalha com briófitas, primeiro, o substrato, o mais importante é o substrato estar 100% esterilizado. Então, você vai comprar um substrato que na embalagem vai estar esterilizado, tá? Porque se ele não estiver esterilizado, pode ter fungos, bactérias que se desenvolvem nessa condição, nesse microecossistema que é uma condição úmida, né? Úmido, quentinho, ali fungo adora, ama. Então, Aham, se ele estiver esterilizado, você diminui muito esse risco, tá? massa. Respondendo a outra pergunta, reposição de nutrientes. Como eu trabalho com essas plantas musgos, onde que você encontra musgo na natureza? Muito em superfície de pedras, de rochas, de casca de árvore, na calçada mesmo a gente encontra. Aham. Então, Onde tem água, né? é umidade principalmente. É, E em pedra não tem muito, não é rico em nutrientes, né? Nas sim. rochas. Aham, Os minerais que estão na rocha não ficam disponíveis para as plantas. verdade. Então, por isso que a gente utiliza muito essas briófitas, que a gente chama de plantas rústicas. A rusticidade da planta, ela não necessita essa periodicidade de suplementação de fertilidade na planta, entende? Massa. Então, são plantas rústicas, então não precisa ficar adubando ela. Traduzindo, fácil manutenção, é o que a gente quer dentro do Máxima terrário, manutenção, né? exatamente. Massa demais. Mano, pode continuando aí, eu vou te passando algumas perguntas aí, você vai respondendo à medida que der. Primeiro o Abner, um salve pro Abner aí. Ele perguntou se ainda dá para se inscrever no workshop. As inscrições estão abertas já? Como é que é? Estão abertos, estão abertos. Só. Ah, eu não passei o arroba da nossa marca, da nossa loja. Arroba Nanogarden Terrários, tá, pessoal? Arroba Nanogarden Terrários. Massa. Aí lá E tem essas também informações, né? vai ter nossos contatos lá, nosso WhatsApp. Só entrar em contato Top. que vocês conseguem fazer a inscrição. E as Show. vagas são limitadas, tá, pessoal? Então aproveitem, que aí a gente tem algumas vagas ainda disponíveis. E eu já vou aproveitar e emendar a pergunta da Juliana, que ela falou o seguinte: esse workshop ele vai ser presencial ou online? Esse workshop, dia 27, vai ser presencial. Top. Presencial, galera. Eu vou deixar aí depois o. Melhor, eu vou deixar o arroba, o Instagram deles, né? Fixado aí no comentário da live. E lá vai ter o endereço, né? Que é na Asa Sul, na 402 da Asa Sul. E o workshop vai ser lá mesmo, né, It? Vai ser aqui, ambiente bem aberto, Aí. bem gostoso, embaixo de árvore, Massa mesmo. bem bacana. Vai ser aqui na loja. Beleza. Então, deixa eu ver. Tem mais uma outra pergunta aqui. O Azaf está perguntando o seguinte, ó, a Nanogard tem planos de expansão para outros estados do Brasil? Ó, tem um empreendedor de olho aí, ó. Temos, a Nanogard tem plano sim, mas a gente dá um passo de cada vez aí, fazer o nosso bem feito aqui em Brasília, atender bem nossos clientes em Brasília, Tá certo. mas temos plano sim, com certeza. Aí, Azaf, fica de olho aí já nas franquias, meu parceiro. E a última perguntinha aqui é da Mariana. Tá falando assim, como saber se preciso colocar mais água no terrário? É muito namorando o seu terrário. Você tem que estar em contato com o seu terrário. Apesar de que terrário ele prospera negligência, é muito importante você dar amor e carinho pro terrário. Eu sou dessa filosofia. Converso com a planta, tudo, mas você fazendo isso, você vai conseguir perceber que tá secando o seu terrário ou não. Então, mas resumindo, gotículas dentro do vidro, se tem, normalmente não precisa colocar mais, não precisa molhar. E se não tiver, se o substrato o musgo começar a esturricar, é um sinal de que você está precisando aguar seu terrário. Só cuidado para não afogar a sua planta, seu terrário. E eu acho que tem as variantes também, né, que dá para levar em consideração o próprio ambiente da casa onde ele está posicionado, ou o próprio clima também do local, né, do estado, pode variar também na quantidade de rega, né? Se for um clima mais seco, mais quente, talvez tenha que ter
regularidade maior, né? Um espaçamento menor entre as regas. Com certeza. Não existe receitinha de bolo, não. Tem que ficar de olho mesmo, né? Como qualquer outra planta. Seja em vaso, em cachepô, não existe regra, não. E eu já queria até aproveitar para talvez desmistificar uma coisa aqui, né? Ou então mesmo tirar dúvida. Porque às vezes a gente ouve muito falar de terrário de cacto e suculenta, né? Mas você já falou que isso na real é um arranjo, não um terrário. Porque eu acho que aí você pode responder isso também, né? Dentro desse terrário fechado, elas não sobrevivem, né? Principalmente o cacto, talvez. Eu não sei se suculenta existe alguma que você utiliza. Por que não sobrevive? Assim, dá para sobreviver, mas você tem que ter uma atenção muito rigorosa na questão da umidade. O habitat natural de um cacto a gente encontra onde? Em deserto, Uhum. né? Totalmente Deserto diferente. seco. Aqui dentro ele é úmido, então ele não se adapta nesse ambiente, entende? Por isso que a gente utiliza musgo. O musgo ele se adapta muito bem nesses ambientes mais úmidos. Eu tenho falado isso aqui no canal também, que primeiro passo para se escolher uma planta, seja para o jardim ou se aplica também ao terrário, é você tentar entender qual é o habitat natural dela, né? Acho que isso facilita bastante. Você falou sobre isso, né? Você entender aonde que aquela espécie prospera naturalmente e tentar reproduzir esse espaço, né? Esse microclima para ela poder prosperar, né? E não tentar O que a gente forçar uma faz espécie. nada mais é que tentar reproduzir o habitat natural das plantas. É. No cuidado, na manutenção. De fato. A Mariana fez uma outra pergunta aqui, com relação a sol e sombra, né? Quais as suas orientações com relação a isso? Vamos lá, eu vou partir um pouquinho na parte técnica, mas assim, a célula das plantas é muito semelhante à desnaturação da célula das plantas é muito semelhante à nossa. Lógico que tem plantas que, por exemplo, os cactos, eles aguentam mais de 40 graus Celsius. Mas no caso das plantas aqui de meia sombra, se atingir mais de 40 graus Celsius na planta, ele começa a desnaturar. É como se fosse a nossa febre. Ele começa a estourar e ele começa a morrer. Então, por isso que no terrário, você não tem que tomar muito cuidado e não deixar no sol, e sim em claridade. É uma planta de meia sombra. Então, tome cuidado com isso. É luminosidade e a pergunta? É sol e... foi só sobre a luminosidade mesmo. Ela perguntou a diferença de sol e sombra, né? Onde posicionar. Sim. E lembrando, gente, eu acho que o Joab fala isso aí também, né? Que sombra na jardinagem não é breu, não é escuridão, tá? Exato. Então, muita gente fala assim, eu quero uma planta de sombra para colocar no lavabo que é tudo fechado. Aí morre a plantinha e vem reclamar com a gente, né? Então tem que tomar esse cuidado. A galera vê aqueles renders, né, de cacto dentro do banheiro. Aí quer fazer no projeto, né? Exatamente. E aí não existe, porque realmente banheiro é o cômodo mais complicado, né? Tem algumas plantas que realmente, poucas plantas prosperam no breu, né? Mas de fato, foi até bom você ter tocado no assunto. Quando a gente fala de planta de sombra, não quer dizer que totalmente sem contato com a luminosidade, né? Tem a diferença entre incidência e luminosidade solar. Mas mesmo as plantas de sombra, elas precisam ter contato com a luminosidade, no mínimo, né? Exatamente. Fazer fotossíntese, né? É o alimento da planta. Exato. Aqui, ó, a minha mãe, beijo, minha mãe tá na live. Ela perguntou, ela tá falando o seguinte: eu acho que coloquei muita água e matei as plantinhas no meu terrário. Tem algum jeito de recuperar? Então, como o terrário é um recipiente fechado, tem que R de menos, eu sempre falo, R de menos do que de mais, né? Se for para errar. Nesse caso, sempre deixa aberto ou tenta tombar o terrário um pouquinho assim, escorrer o excesso de água, porque ele não tem furo, né? Não é um vaso, ele não tem furo aqui embaixo. Então não tem para onde escorrer. Então quando você acaba excedendo, ou você deixa assim no abertinho, sem deixar no sol, né? Senão vai morrer. Só para evaporar mesmo. Só para evaporar. E outra coisa, um detalhe muito importante que eu só passo no meu curso, assim, né? Que eu falo, é o quê? No terrário, sempre no terrário pronto,
aqui dentro do terrário, ele vai estar 2 a 3 graus Celsius a mais acima que o ambiente externo, tá? Então, vamos imaginar que hoje aqui está 20 graus Celsius. Aqui dentro vai estar uns 23, 24 graus, tá? Então, tenha isso em consideração. Interessante. Então, eu não vou recomendar um cliente levar num ambiente que fique 36 graus Celsius no seu ambiente, sabe? Num cômodo. Saquei. Porque ali dentro vai estar liberando os 40 e pode matar a planta sufocada de calor. Top. Mano, mostra aí como é que ficou o terrário aí. Dá um zoomzinho Aqui, nele. ó. Vamos lá. Deixa eu botar a tela Rosa, toda. por favor, dá uma luz aqui. Aí, perfeito. Olha aí, Assistente galera. de luz perfeito aqui da galera. Ficou massa demais, cara. Aí, pessoal, então, o que eu trabalhei aqui? Vou aqui usar o pincelzinho. Eu trabalhei uma elevação aqui de 45 graus, mais ou menos 45 graus, porque no paisagismo a gente trabalha isso aí. Na faculdade eu aprendi isso aí também. Para quê? Que os elementos do fundo, eles se valorizem e os elementos da frente sejam mais baixos também, para não ofuscar a beleza do fundo, tá? Aqui eu trabalhei também elementos físicos, esses minerais, essas rochas. Eu sempre trabalho com um trio também, mas isso é uma pegada mais pessoal também. Feng Shui também tem essa questão de energia, né? Numerologia. E também eu trabalhei bastante com texturas e cores. Então, aqui no meio, no centro, eu trabalhei aqui com musgo esfagno, que ele dá um contraste no terrário no todo verde. Apesar do terrário ser todo verde, eu trabalho com musgos diferentes que têm texturas e alturas diferentes também, tá? Nossa. Então, basicamente é isso que eu trabalhei. Foi um terrário bem tranquilo de fazer aqui. Se vocês que são de Brasília também, a gente também tem os insumos, a gente vende os insumos. Se você quer fazer terrário, eu vendo vidro, vendo os musgos, vendo as plantas. E se quiser marcar um café aqui na loja também, super converso com vocês aí, é só mandar. A gente agenda aí tranquilo. Massa. E eu reforço o convite, galera, porque é um ambiente realmente muito gostoso lá, um ambiente muito legal. Nem que seja só para tomar o café mesmo, para passar lá e conhecer a loja, vale muito a pena. E trocar ideia com a galera lá que entende pra caramba também. Então fica o convite aí para quem é de Brasília, né, na Asa Sul. Se quiser pode falar o endereço aí, a gente falar também a rede social já. Sim, aqui fica na CLS 402, Bloco A, loja 15, tá, pessoal? Só ir no Google também, digita Nanogarden que vai ter um endereço lá. No Instagram também tem, @nanogardenterrários. Se você quer saber mais parte técnica de terrários, eu tenho um arroba também, que é @nanogardencursos, tá? Então, a gente tem essas duas redes sociais aí bem bacanas sobre terrários. O Terrários, eles são mais os projetos prontos, e o Nanogarden Curso são os projetos mais parte técnica, que eu dou várias dicas bacanas lá também. Para finalizar, Joab, eu vou aqui molhar o terrário para vocês saberem como que molha um terrário, porque, como eu falei, eles não são furados, então eu utilizo borrifador com spray, um spray para que ele não encharque. Então, fazer a manutenção do seu terrário colocando embaixo da torneira, ou virando um copo, ou com borrifador, é totalmente diferente. Isso também na jardinagem é bem diferente. A gente borrifando água, a partícula da água vai percolando o substrato aos poucos, e isso vai estar disponível para as plantas, tá? E assim é a mesma coisa no terrário. Se eu jogar um copo d'água aqui, ele vai encharcar demais. E borrifando eu tenho esse controle de água muito maior. Então, por isso que eu sempre indico, faça a manutenção do seu terrário com água e não embaixo da torneira e não com um copo d'água. Tá? Então, aqui eu vou molhar. Aqui eu sempre molho no vidro, porque como eu trabalhei com areia fina, sempre tem poeira, então aqui eu estou lavando o vidro aqui e já aproveito para molhar o terrário. Água. Teve uma live que eu falei só de água no terrário. O pH da água interfere muito também. Então, utilize a água filtrada, tá? Cloro.
Cloro eu faço um resumo assim, que é antivida, né? Então, se você colocar uma água com muito cloro, vai estar matando, vai estar amarelando sua planta, tá? Então, Nossa. pessoal, ó, vocês viram que eu molhei bem pouquinho. Foi a etapa acho que não vai dar para mostrar, mas praticamente é quando começou a escorrer aqui metade do substrato, metade está escuro de úmido e aqui está seco. Com o tempo ele vai drenando aqui embaixo e esse é o ponto sem encharcar o seu terrário, tá? Fechou? Show. É isso, está pronto, está prontinho.